Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra ter você aqui no nosso canal, nos acompanhando, nos prestigiando, nos incentivando, nesta jornada, nessas gravações que são muito importantes, o seu conteúdo, aquilo que nós estamos a tratar nesses encontros. Nós temos como base dos nossos assuntos aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós estamos tratando deste programa, pense nisso, nós estamos tratando de um assunto muito importante, que tem como título a série, O conflito cósmico entre o bem e o mal. Esse é o nosso 17º encontro, e se você ainda não assistiu os encontros anteriores, eu sugiro que você o faça, para que você entenda naquilo que nós estamos a trabalhar, a tratar nesses encontros sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Hoje nós vamos dar continuidade, e é importante, então, se você não assistiu, que você assista. Mas se você já assistiu, você já está inteirado, já está sabendo o nosso ritmo, a direção que nós estamos tomando para trazer esse assunto à tona, Você pode, às vezes, ficar um pouco perplexo, porque em todos os programas nós repetimos aquilo que foi falado no programa anterior. Mas eu quero que você entenda que essas repetições têm duas finalidades. A primeira finalidade é em respeito às pessoas que não assistiram ainda, para que elas sintam um gostinho, saibam daquilo que nós estamos a puxar, a trazer nesses encontros. Então, para que ela não fique totalmente alienada, eu sempre, em respeito a elas, repito alguma coisa, faço um pequeno resumo, e incentivo elas para que assistam os programas que já tratamos, já fizemos aqui. Então, o segundo motivo é porque a repetição faz com que a mensagem fique mais gravada. E a minha preocupação é que você tenha essas mensagens fixadas na tua mente, que você saiba de cor como que funcionam as coisas. E nós, com base na Bíblia, trazendo também comprovações históricas, estamos tratando desses assuntos. Enfim, dando seguimento ao assunto anterior, o último encontro, nós falamos como que o ocultismo adentrou nos países ocidentais, os países cristãos. Embora tendo a Bíblia em mãos, as filosofias do Oriente, do Extremo Oriente, o paganismo e todas aquelas ideias do ocultismo, penetrou na Europa, se estendeu para o continente americano. Nós falamos isso no encontro anterior. Eu vou agora relembrar algumas coisinhas rapidamente para darmos seguimento. Então, só para que você saiba, os templários, depois que os muçulmanos tomaram a Terra Santa lá no século XII, o Papa Urbano II ele convocou uma cruzada para poder libertar a Terra Santa. E muitas pessoas foram, houve 8 cruzadas, Mas numa dessas cruzadas, elas eram protegidas por um grupo de combatentes que foi conhecidos como os Templários. Os Templários estavam a serviço da igreja para proteger, de acordo com a versão oficial, para proteger aqueles peregrinos, aqueles militantes que foram ali para libertar a Terra Santa. E também até os visitantes europeus que queriam visitar a Terra Santa, estavam os templários ali, de acordo com a versão oficial. Mas a versão, na verdade, que se você pesquisar na internet, você vai ver que 9 pessoas que a princípio se compunham o número dos templários e não daria muito para proteger as pessoas, os que iam ali em combate, os que iam lá até Jerusalém para libertar dos muçulmanos, Então os templários a princípio eram em 9 números, 9 pessoas. Então não daria para proteger muita coisa com esse número tão reduzido de guerreiros, de militares que eram os templários. Então ficou duvidoso essa versão de que eles eram os protetores, eles que realmente iriam combater contra os inimigos. 9 templários, enfim, o fato é que depois eles cresceram, sim. Mas a ideia que você encontra na internet é que, a mando da igreja, eles foram lá
e descobriram, através de pesquisas, e inclusive até comprovação de que há túneis e câmaras na cidade, no interior de Jerusalém, que se interconectam com os campos ao redor de Jerusalém. E muitas dessas escavações foram feitas pelos templários. E o que eles foram fazer ali, a mando do Papa e dos líderes eclesiásticos lá da Europa? Eles foram ali fazer escavações para descobrirem artefatos mágicos, porque havia se espalhado a ideia de que os rabinos judeus, eles haviam aprendido através de Salomão a arte de conjurar e dominar os demônios. Eu já vou explicar aqui para você, relembrando, né, o que já falamos. Então, eles aprenderam que assim eles poderiam alcançar poder dominando os seres espirituais. E eles entenderam que Salomão tinha essa autoridade sobre os demônios. Nós aqui achamos estranho esse pensamento, mas para os que vivem no Oriente Médio, os muçulmanos, e de lá para frente, é muito comum essa filosofia de que Salomão era um cabalista, o seu templo era um templo cabalístico, e eles, entendendo assim, os templários, eles foram fazer essas escavações em Jerusalém, aproveitando ali as cruzadas que a igreja enviava, e eles, nessas escavações, buscaram artefatos mágicos e espalharam essas filosofias que eles encontraram, de acordo com eles, né, ali escondidas, diretos de Salomão, que fazia parte das orientações de Salomão. Então, o Santo Grau, na verdade, não se trata de um objeto de acordo com as informações que nós tiramos, por exemplo, dos filmes de Hollywood, que é o cálice que Jesus usou ali na Santa Ceia antes de morrer, e eles vão ali, os arqueólogos, e tentam descobrir o Santo Grau, mas na verdade o Santo Grau não é um objeto. Trata-se de informações que somente aqueles que têm privilégios, aqueles que são da alta classe, podem deter essas informações consigo para poder ampliar os seus interesses, as suas posses, o seu poder sobre o mundo. Os templários então foram, a princípio passavam essas informações que eles descobriam ali em Jerusalém sobre Salomão, passavam para a Igreja Católica, para os cardeais, para o Papa, passava para os nobres, a nobreza da França, da Espanha, da Inglaterra, e todos os nobres ali, eles tinham interesse de conhecer poderes mágicos para dominar no seu reino, através desses poderes. Então, a Europa, naqueles idos, se tornou muito mística. E lá você encontra, por exemplo, uma certa paródia, uma ficção de uma realidade naquele desenho Branca de Neve e os Sete Anões. A rainha vendo que havia uma pessoa que era uma rival sua, no caso era a Branca de Neve, ela queria saber a respeito dessa rival, dessa pessoa que era uma oposição a ela. E ela perguntava para o espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E nesse desenho do Walt Disney, né, lá de Hollywood, mostra essa ficção e aparecendo uma imagem no espelho, o espelho dá orientação para a rainha, e a rainha se coloca em perseguição à Branca de Neve. Mas, na verdade, nós olhamos aquilo de forma fantasiosa, mas eles extraíram essas informações de um fato que ocorreu no passado, no século XVI. Mas acontecia muito isso em vários lugares durante a Idade Média. Mas essa informação em especial é tirada sobre a rainha Elizabeth I. Ela tinha um mago consigo no seu castelo, de nome John Dee. Você pesquisa no Google que você vai encontrar este fato relatado ali. John Dee era um mago negro que a rainha Elizabeth tinha consigo e consultava esse mago para ter informações sobre os seus inimigos, sobre aqueles que se opunham à sua autoridade ali como rainha. E ele dava informações conjurando espíritos, através de um espelho, o espelho negro. E aparecia a imagem do espírito ali naquele espelho, e ele tinha um diálogo com aquele espírito. E assim você vê uma reprodução fantasiosa disso
naquele desenho da Branca de Neve. Mas isso se espalhou, na verdade, na Idade Média e com os Templários na Idade Moderna, né? Se espalhou ali na Europa e quem trazia essas informações à classe aristocrática era os Templários. E eles não faziam, evidentemente, esse trabalho de graça. Eles se enriqueceram, eles cobravam para trazer informações aos nobres, aos príncipes, aos reis, ao Papa, né? E esses daí dominavam as informações místicas, a magia negra, por parte tanto dos templários como de alguns rabinos que estavam ali passando essas informações. Os templários, então, se enriqueceram e foram espalhando magia negra e orientações cabalísticas para a Europa naqueles dias. Eu havia dito, né, que a visão dos judeus desde o tempo da Babilônia era se conectar com Deus, tentar entender a vontade de Deus, e eles se envolveram em práticas para despertar um estado de consciência alterado. E nessas práticas eles procuravam, né, através de autoflagelação, transpor 7 portais. Aí eles desenvolveram uma visão da árvore da vida, através desta ideia de 7 portais, que eram esses portais guardados por anjos. Anjos que impediam que qualquer criatura, qualquer mortal, atingisse o Merkabah, que é a esfera, ou seja, o trono de Deus. O trono, a região do trono onde Deus coabita, o centro do universo. Então, aquela visão de Ezequiel, capítulo 1, eles focaram a sua atenção naquela imagem do trono da glória de Deus ali, e eles, através desse interesse de poder chegar até ali, eles desenvolveram esses conceitos mágicos de autoflagelação para transpor esses portais, e o local onde está a presença de Deus, eles denominam como Merkabah. E assim então surgiu a Cabala, com base nesse ensino. A árvore da vida é a Zephorah, que eles chamam, com base no nome do homem, o rabino que desenvolveu isso, Zephorah. E o Zephorah, na verdade, é a ideia da árvore da vida, como que liga o mundo espiritual, o mundo do universo, as dimensões extraterrestres com a Terra. E assim eles têm essas informações, isso é a Cabala. Depois eu havia explicado, estou dando um resumo grande aqui, né? Depois eu havia explicado que da Cabala se desenvolveu outros livros mágicos para conjurar demônios, para conjurar espíritos caídos. Veio a Goetia. Goetia é o mais famoso dos espíritos dos livros, né, que os cabalistas usam, que faz com que a pessoa pronuncie em voz audível os nomes da hierarquia dos seres caídos, anjos que caíram, né, desde a sua posição de reis, príncipes e assim por diante. E assim eles conjuram 72 demônios para servirem os seus interesses. Depois surgiu os grimórios. Essas informações, a princípio, eram em rolos, em pergaminhos, em papiros, mas os grimórios é o seguinte, dado ao fato de que esses espíritos, a pronúncia desses nomes, desses seres espirituais, para favorecerem os interesses da nobreza, da classe elevada, e até da classe, o nível alto da Igreja Católica, incluindo, evidentemente, o Papa, para poder conjurar esses espíritos, eles deveriam chamá-los com a pronúncia correta. Eles deveriam saber, estar muito inteirado em gramática. Porque se eles pronunciassem o nome do espírito de forma equivocada, de forma errada, eles dizem que eles poderiam atrair um impostor, um cadáver astral que poderia surgir ali no lugar do espírito desejado, conforme eles invocassem. Então, a palavra grimórios vem da palavra gramática do francês. Então aqueles conjuradores, aqueles que faziam o trabalho de conjurar espíritos para a nobreza, eles trabalharam com os grimórios, porque eles tinham a pronúncia certa. Eles sabiam fazer o uso daqueles feitiços, daqueles registros, do Goetia e também da Cabala. E esses
esses conceitos foram colocados em codex, né, em forma de livro, com folhas, porque antes era rolos, né? E ali se tornou os grimórios, muito usado, e eles são muito poderosos para atrair espíritos, para trabalharem a favor da nobreza. Isso eu havia explicado, né, como desenvolveu esse ocultismo na Europa. Mas o que eu estou dizendo aqui? Por que eles têm Salomão como sendo o ícone da ideia, do foco deles em todos esses cerimoniais do ocultismo, do esoterismo, do satanismo ao redor do mundo todo? Porque para eles, o que a Bíblia fala a respeito de Salomão não é o mesmo que você encontra de forma clara conforme você lê. Nós que lemos e interpretamos ao pé da letra, eles nos denominam como catecúmenos, como ignorantes, como leigos, e eles são aqueles que têm o privilégio de entender o misticismo da Bíblia. Então, com esse conceito que eles defendem sobre eles torcem tudo que a Bíblia diz. O fato é que nós vemos aqui na nossa versão do Gênesis a criação do homem. Deus então colocou o homem, fez o homem de barro, né? E, de acordo com a crença deles, Deus, quando fez o homem, ele ordenou aos anjos e ordenou aos djinns para que se curvasse perante o homem. Na Bíblia não fala do djinns, fala de anjos caídos, aqueles que estão com Deus e aqueles que caíram e foram expulsos do céu e vieram para este mundo. No entanto, eles dão esta interpretação. Antes da criação de Adão, já havia neste mundo a existência de seres que são fogos, que são estruturas de fogo que não produz fumaça. Então, esses seres que têm a forma de fogo, né, são os djinns que já viviam neste mundo, que são poderosos, tão poderosos quanto os anjos, mas eles já viviam aqui. E os anjos são seres de luz, a estrutura deles, uma luz fria, uma luz que não queima. Então, tem os anjos criados por Deus e os djinns, que nós denominamos como sendo o gênio da lâmpada, né? Aqueles que a gente coloca aqui na ficção. O desenho do Walt Disney produz muito, né, essa ideia do gênio, o gênio da lâmpada. Mas é tirado da crença daqueles que são os árabes do Oriente Médio que vivem naquela região, né? A ideia da Mil e Uma Noites, de Aladim, aqueles desenhos que eles colocam que ele esfrega a lâmpada e aparece um gênio. Na verdade, é tudo tirado da crença que eles têm do cabalismo a respeito de Salomão. Mas o que diz então a crença deles? Os djinns, eles se recusaram a obedecer à ordem de Deus após a criação de Adão, para que se curvasse perante esse primeiro homem, o homem feito de barro, um elemento, uma estrutura frágil em relação aos djinns e aos anjos. Os anjos, obedientes a Deus, se curvaram perante o homem. A Bíblia fala que somente perante Deus a criatura deve se curvar perante ao Criador. Somente o Criador, o que fez todas as coisas, é que é digno de receber a adoração desta maneira. Mas eles acreditam que Deus ordenou que os anjos e os djinns se curvassem perante Adão, a obra-prima de Deus. Os djinns, no entanto, diferente dos anjos, se recusaram a se inclinar perante Adão. Assim, então, os djinns, eles nessa rebeldia, dizendo que não iriam se inferiorizar a um ser inferior, né? Porque a Adão, estrutura de barro, inferior a eles. E então eles não fariam isso. Deus então os baniu e fez com que eles fossem retirados da presença dos outros seres. E ficou circunscrito nesta terra. Em locais ermos, isolados, ficou aqui como prisioneiros neste mundo, sem poder ter acesso, na verdade, aos seres humanos. Assim, a história que eles creem lá do mundo árabe, é justamente isso, principalmente entre os cabalistas, entre aqueles que são místicos, os ocultistas, satanistas também. Então, o que aconteceu nessa filosofia? O que aconteceu quando Salomão foi construir o templo? Deus havia dado direito para Salomão construir o templo. A Bíblia diz assim. Mas acontece que Salomão, quando recebeu esse direito de Deus e fez o templo e tal, a Bíblia fala que Salomão pediu para Deus sabedoria
para governar Jerusalém. Deus ficou tão impressionado, tão comovido com aquele pedido de Salomão, porque Salomão poderia ser um pouco mais ambicioso, pedir mais coisas para Deus, riquezas, por exemplo, poder sobre os inimigos, mas Salomão só pediu sabedoria para lidar ali no seu reino. Então, nessa petição de Salomão, Deus, tendo ficado comovido, além de sabedoria, concedeu a Salomão um anel mágico, contendo um selo. E o selo desse anel é o hexagrama. É dois triângulos, um sobreposto ao outro. Um triângulo, uma estrela de 6 pontas. Esse é o hexagrama. E é o selo que estava ali no anel de Salomão. Trata-se de um anel mágico. Através daquele anel, Salomão conseguiu poder, autoridade para conjurar, para se conectar com esses djinns, esses gênios, esses seres espirituais que estavam ali aprisionados por Deus, e Salomão teve domínio sobre esses seres. Então, essa é a filosofia que todos os cabalistas defendem. É uma coisa que nós aqui no Ocidente não conhecemos, mas para eles, Salomão e o seu templo trata-se de o ícone do cabalismo, e eles, em todos os cultos, em todas as reuniões deles, eles homenageiam e cultuam o nome de Salomão e o templo de Salomão, e eles querem preservar a autoridade de Salomão sobre os espíritos caídos. Inclusive, diz a filosofia deles que Salomão conseguia conjurar esses espíritos através de palavras mágicas também, dizeres, conceitos mágicos que ele proferia, e com o poder do anel, ele conjurava esses espíritos, usava os espíritos ao seu favor, os djinns, né? E depois aprisionava esses espíritos em certos recipientes, como garrafas. É daí que tem a ideia do gênio da lâmpada. E quando ele abria a garrafa e proferia algumas palavras especiais, palavras mágicas, o espírito saía, né? Os djinns saíam da garrafa e executava a ordem de Salomão. Então, por mais que seja incrível para você, que pareça uma ficção para você, isso é um fato comprovado em todos os encontros de sociedades secretas, a Rosa Cruz, a maçonaria, os Cavaleiros de Malta, enfim, no Vaticano, no fundo, eles têm esse tipo de crença, porque isso se desenvolveu na Europa. E Salomão é o ícone dessa crença, e eles são mais propensos para a magia negra com base nessa filosofia. Vamos ler aqui o texto de 1 Reis, capítulo 6, o versículo 7, para você entender o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 6, verso 7, diz assim: quando Deus ordenou a construção do templo por parte de Salomão. Diz o verso 7, 1 Reis 6, 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Eu acho que você entendeu, a clareza do texto é indiscutível. Por que não se ouviu barulho de ferramenta, de machado, de martelo ali, qualquer instrumento de ferro batendo nas pedras, talhando as pedras, preparando as pedras? Por que não se ouviu isso ali no terreno aonde o templo foi construído? A primeira parte do verso já esclareceu. As pedras eram preparadas na pedreira, ou nas pedreiras. E elas vindo preparadas, era só para se encaixar ali no local onde o templo foi construído. Não há mistério algum. O verso aqui, ele é completo em trazer essas informações para nós. Mas como eu havia dito, esses ocultistas que não estão inclinados a aceitar o que a Bíblia diz, eles querem dar uma outra interpretação, uma outra visão. E a visão que eles dão a respeito disto que nós acabamos de ler, para a construção do Templo de Salomão, é de que os djinns, de acordo com a ordem de Salomão, que conjurou eles, é que fizeram o templo. O templo, o primeiro templo ali, em homenagem a Deus, depois do templo, ou do tabernáculo de Moisés. Então, foi pelo poder dos espíritos, ou dos gênios, dos djinns,
é que se construiu ali a casa de Salomão. E eles dizem, é por isso que não se ouviu barulho de martelo ou de nenhum instrumento que tivesse ferro para talhar as pedras. Eles dispensam a orientação de que as pedras foram talhadas e preparadas nas pedreiras e dão essa interpretação aqui usando apenas a metade do verso. E a interpretação que eles dão é nesse sentido. E assim eles cultuam Salomão. Bem, depois você vai entender porque o Edir Macedo constrói o Templo de Salomão ali, né? Talvez eu não vou falar isso hoje, mas nós vamos falar ali para frente, né? Mas fica já essa informação. Os cabalistas têm Salomão como sendo o modelo do mago negro que, a mando de Deus, governou os espíritos caídos e dominou os demônios. Bem, assim então, com essa informação, os templários encheram toda a Europa e eles criaram conceitos mágicos e os nobres se aproveitaram daquilo e eles se enriqueceram passando essas informações para os reis, para os príncipes e para os cardeais do Vaticano, para o Papa, e eles traduziam nas suas recâmaras, nos seus recintos que eram em segredos ali, as bibliotecas ocultas, eles traduziam esses livros, a Cabala, traduziam o Grimório, ou mesmo o Goetia, eles traduziam formando mais orientações, né? Traziam do hebraico, o aramaico, que quase sempre, quase sem exceção, o original desses livros vieram nessas línguas, e traduziam para o latim. E é por isso que você vê a Igreja Católica na Idade Média abrindo o livro ali, na verdade não é a Bíblia, e eles leem o Goetia, eles leem os Grimórios, e eles conjuram, aprisionam, atormentam, torturam os espíritos, expulsam espíritos, citando aquelas palavras mágicas, ali na Idade Média foi muito comum, né? E assim eles dominavam os espíritos. Os filmes, na verdade, de Hollywood, não é só entretenimento, mas é informação. E nós temos que tirar proveito com base em estudo, com base em análise do que a história nos traz. O rei da França, então, no século XIV, o início do século XIV, ele ficou tão endividado com os templários, 200 anos, eles agindo ali na Europa, através de magia negra, espalhando o ocultismo ali, fazendo várias cruzadas sedentas de sangue, matando mulheres, crianças, através de um sodomismo ritualístico, que eles praticavam sodomismo ali, né? E fazendo práticas de rituais satânicos, incluindo o beber de sangue de sacrifícios humanos. Então, depois de 200 anos dessas atividades por toda a Europa, espalhando o terror e se enriquecendo, construindo frotas de barcos ali, o rei Filipe o Belo, da França, resolveu eliminar eles. Afinal, o próprio rei havia se endividado muito com os cavaleiros templários. E ele resolveu impor uma sentença de morte contra os templários. Isso foi exatamente no dia 13 de outubro do ano de 1307. Assim, então, ele decretou uma sentença de morte, resolveu confiscar todos os bens, todo o patrimônio, toda a riqueza dos templários a partir desse dia. O que eles fizeram, então, os templários? Eles tiveram que fugir. E eles pegaram as suas frotas de barco, que eles tinham muitas frotas de barco, eram ricos, né? Ali no porto de La Rochelle, em Paris, e alguns foram para a ilha de Malta, que é ao sul da Itália, ao norte da África, outros contornaram a Irlanda, foram até a Escócia, e outros foram para o continente americano. Então, isso ocorreu, a condenação deles, no dia 13 de outubro do ano de 1307. Isso foi bem numa sexta-feira. É por isso que a sexta-feira é tida como a sexta-feira, dia 13, de mau agouro, né? É um dia de azar. É tirado justamente deste acontecimento.
E você pergunta, nossa, mas eles foram para o continente americano? Foi constatado, sim, que os templários estiveram aqui, tanto artefatos do templário aqui no continente americano, através de escavações, como antes do templário já havia, da parte dos fenícios, aqui no continente americano. Eu estou dizendo isso porque você deve estar curioso, sendo que a história oficial fala que a América foi descoberta a partir do ano de 1492 por Cristóvão Colombo. Então, eu estou dizendo que a América já se era conhecida antes disso, antes mesmo dos Templários, porque os fenícios eram navegadores, eles tinham frotas de barcos e foi constatado através de escavações no México e também ali nos Estados Unidos e até a América do Sul aqui, em algumas regiões, artefatos dos fenícios que já em tempos passados vieram aqui para o nosso continente. E é por isso que você encontra uma capela ali na Escócia, antes de Cristóvão Colombo, que tem desenhos de alto relevo nesta capela, em Roslin, ali na costa oeste da Escócia. Então existe uma capela que o seu desenho, os seus relevos ali no seu ornamento, o, os rebocos ali, é de cultura agrícola que existia apenas no continente americano. Até então era desconhecido ali na Europa. Mas essa capela está ali como testemunha de que eles já haviam vindo para o continente americano e trouxeram algumas culturas de lá para a Europa e de repente eles fizeram alguns mapas, né, mapas mundis, e aquilo se tornou conhecido apenas para alguns capitães de frota de barcos daqueles dias que tiveram o privilégio de conhecer, vindo através dos fenícios. E entre esses havia um capitão que organizou frotas de barcos ali, poderoso, Henrique, o navegador, e ele havia desenvolvido uma escola para navegação naqueles dias, lá em Portugal. E é conhecido, você pesquisa ali no Google, que você vai ter essa informação. A Escola de Sagres. Então, essa Escola de Sagres, ali em Portugal, era para instruir capitães de frotas de barcos para que eles soubessem os mapas de navegação naqueles dias. E acontece, eu já havia dito também no encontro anterior, que o sogro de Cristóvão Colombo era conhecido, era instruído por Henrique o Navegador. Era um amigo de Henrique o Navegador. Então ele já possuía alguns mapas privilegiados, adquiridos, na verdade, do conhecimento dos fenícios, que já conhecia a América. E nós havíamos dito que a versão oficial nos diz que Cristóvão Colombo descobriu o continente americano acidentalmente, sem saber, ele chegou até o continente americano pensando que ia para a Índia, chegou aqui e na verdade era um outro continente, mas a versão, na verdade, o outro lado da versão é justamente isso que eu estou passando para você. Ele já tinha informações e sabia a hora certa de vir para cá. E no momento certo, Cristóvão Colombo veio para o continente americano. Na verdade, Cristóvão Colombo, o nome dele do latim é Christophorus Columb, e, e o nome dele se tornou porque ele fazia parte dos iniciados, daqueles que faziam parte de sociedade secreta, como a maçonaria. Depois nós vamos explicar como a maçonaria se desenvolveu aqui, depois dos templários. Mas eu estou dando esse parênteses porque nós havíamos dito no encontro anterior que iríamos retomar a falar sobre Cristóvão Colombo. Então eu queria trazer essa informação aqui para você. Cristóvão Colombo, ele, na verdade, o seu nome é Christophorus Columb, do latim, que ele é italiano, Christophorus Columb, mas acontece que foi transposto para Cristóvão Colombo, porque todos os iniciados têm um codinome de identificação. E ele fazia parte daqueles que eram a classe privilegiada, a classe que estava dentro de uma sociedade secreta. E ele recebeu esse nome. Por quê? O nome Cristóvão Colombo
diz respeito a Cristóvão o Pombo, porque a palavra Colombo, ou Colombo, Colomba, na verdade, Colombe, na verdade, em francês, significa o pombo. Acontece que havia uma deusa romana, Vênus, Vênus Columba, ou seja, Vênus a pomba, que é da palavra francesa, Columbo ou Columba. Então, Vênus a pomba. Então, tanto Vênus como a pomba é um sinônimo da palavra Semiramis. E quem que era Semiramis? Semiramis era a esposa de Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel. E tanto Nimrod como Semiramis foram tidos como deuses, de acordo com a superstição dos povos antigos, ali do Extremo Oriente. E Nimrod, ele foi simbolizado pelo peixe. E daí o cristianismo, isso aqui é uma outra história, eles dizerem que o cristianismo é, na verdade, uma filosofia do ocultismo, e é por isso que os cristãos, eles eram identificados através da figura de um peixe, mas veio, na verdade, da imagem que era atribuída a Nimrod. Enquanto Nimrod era simbolizado por um peixe, a sua esposa Semiramis era simbolizada pela pomba. Então, Semiramis era um símbolo do Espírito Santo, que é que é identificado como a pomba. Então, Colombo, que é pombo, Cristóvão Colombo e a Vênus Columba, significa que tanto a Vênus como o pombo é um símbolo de Semiramis. E Cristóvão é um seguidor da Semiramis, da Rainha do Céu. Porque a Rainha do Céu, ou a deusa adorada, ela recebeu vários nomes ao redor do mundo, através de culturas diferentes, de lugares diferentes, e a própria Rainha do Céu, que a Bíblia apresenta, é uma ideia que a sua origem está ali na esposa de Nimrod, que depois os povos antigos, até o povo de Israel, chegou a cultuar, e a Bíblia menciona muito sobre a Rainha dos Céus. Cristóvão Colombo, então, ele recebeu esse codinome Colombo, transferindo do nome Colon, porque ele era o iniciado. Enfim, era isso que eu queria dizer, porque que o nome dele é Cristóvão Colombo. Acontece que os templários, depois de 200 anos fazendo magia negra na Europa, eles foram perseguidos, fugiram, chegaram até no continente americano, e foi encontrado, daquilo que eles deixaram para trás, castelos que eles usavam, que havia muitos artefatos de magia negra, como uma mesa redonda, que havia ali um crânio no centro dessa mesa de um bode, denominado Baphomet, que é um símbolo de Satanás, que eles conjuravam, que eles buscavam orientações através de ritos de sodomia e ritos satânicos que eles praticavam ali. E havia então essa cabeça do bode, e havia também crânios humanos ali nos castelos que foram encontrados, deixados pelos templários. E o que eles faziam com aquela cabeça que era um símbolo do seu culto ali? Era um símbolo de Satanás, o Baphomet. Enquanto eles faziam ritos de sodomismo, e faziam cânticos, e faziam todo aquele cerimonial em busca de orientações satânicas, eles invocavam Satanás e ouviam orientações de Satanás através daquele crânio que estava no centro daquela mesa redonda. E, enquanto isso, havia uma imagem de Cristo, que eles sacudiam aquela imagem de Cristo e esbofeteava aquela imagem. Então, eles eram totalmente contra Cristo. Eles se entregaram de corpo e alma às orientações cabalísticas do Goetia, dos espíritos caídos. E assim, então, eles deixaram para trás toda aquela riqueza que eles possuíam, né? Os castelos, levaram outras riquezas para o local em que eles fugiram, e surgiram ali da Escócia, onde eles encontraram refúgio ali na Escócia. Eles surgiram ali como rito escocês da franco-maçonaria. Então, sendo que eles estavam sendo perseguidos, tanto pelo Papa, a Igreja Católica se colocou contra eles, porque eles dominaram o misticismo, dominaram a magia negra, mais do que os católicos ali.
Então a Igreja Católica, o Papa resolveu impor perseguição e extermínio também, além dos reis da Europa que estavam todos endividados com eles. Então eles se refugiaram ali na Escócia, encontraram abrigo, proteção, e daí eles surgiram depois, ali ainda no século XIV, como a franco-maçonaria, Freemason, livres, os maçons, a palavra mason no francês, os pedreiros, os trabalhadores, livres, Freemason, livres. Então agora eles não sentiam mais a pressão, agora eles estavam livres para atuar de forma secreta. Eles desenvolveram então a sua magia negra através do trabalho que eles faziam nas cidades, nas suas construções. Havia a geometria sagrada para eles. Havia também arquiteturas sagradas, desenhos sagrados, enfim, símbolos sagrados. Eles desenvolveram tudo isso e começaram a construir cidades, templos, monumentos e encheram as cidades das suas arquiteturas, da sua geometria, dos seus símbolos, dos seus desenhos nas cidades. Por que esse tipo de interesse para os outrora templários, agora os maçons, né? Esse interesse é porque eles acreditam de coração que todo o desenho, tanto no papel como de forma real, na arquitetura, na geometria, os desenhos que são colocados na cidade, atraem forças satânicas que podem fazer essas energias que saem desses desenhos. Para eles, isso é muito significativo. Isso faz com que as pessoas recebam essas energias e elas acabam se conectando com os seus próprios interesses, com seus pensamentos, e assim a era luciferiana pode abarcar as pessoas que fazem parte daquela cidade, daquela comunidade. Então, eles crendo desta maneira, eles começaram a espalhar a sua magia negra através dessas atividades, através dos templos. Por exemplo, no sul da França, eles colocaram os gárgulas com a mesma imagem dos demônios dos livros do Goetia que você encontra ali. Há muitos templos que, na verdade, se pensa que é templo católico, onde os bispos, os padres fazem missa ali, mas na verdade eles não estão fazendo missa para Cristo. Eles fazem a missa negra, que funciona de forma totalmente contrária àquilo que seria para Cristo, com a linguagem que eles usam, o latim, uma língua morta ali na Europa. Eles fazem os seus cultos em adoração a Lúcifer. Até lá no Vaticano, se você pesquisar ali no YouTube ou no Google, você vai ver eles cantando em homenagem a Lúcifer. Mas esses templos que os templários, agora os maçons, fizeram ali no sul da França e algumas outras regiões da Europa, você não encontra nenhum símbolo de Cristo, você não encontra nenhuma cruz, nenhuma imagem de Cristo, não há nada de cristianismo ali. Apenas desenhos de demônios, desenho de espíritos caídos, do inferno, e você vê ali a Catedral de Notre Dame, que depois eles fizeram ali demônios de plantão, observando lá do alto, ali da Catedral de Notre Dame, que é a Nossa Senhora. Nós pensamos que a catedral foi feita para a mãe de Jesus, a Nossa Senhora, Notre Dame, mas na verdade é para a deusa Diana, adorada pelos fenícios e por esses cabalistas. E as pessoas leigas acreditam que tudo é para Cristo. Basta basta o itinerante, o turista entrar ali, se prestar um pouco de atenção, vai encontrar essa curiosidade. Não há nada do que a Bíblia diz de cristianismo. Você não vai encontrar uma cruz, uma imagem de Jesus, coisa alguma nesse sentido. Apenas figuras de demônios e figuras do inferno, porque é o que você encontra no Goetia. E ali está reproduzido nessas igrejas. E a missa, a reunião que se realiza ali, o cerimonial, é, na verdade, a missa negra. Mas as pessoas não buscam por saber o porquê, né? Porque as coisas funcionam daquele jeito. Elas não têm esse interesse da origem das coisas. E assim, então, o mundo do ocultismo domina todas as coisas e
A magia negra dominou a Europa e cresceu, e eles passaram as suas informações, e durante algum tempo eles desenvolveram muitas cidades. Você aqui no Brasil você vai encontrar, e também na Europa, a Rotary, que é a maçonaria colocando na entrada da cidade. Então é uma sociedade que está dentro da maçonaria, e eles colocam esse monumento, a Rotary, na entrada da cidade, e colocam muito obelisco, pirâmides, esses emblemas que é herméticos, que têm mensagens ocultas, eles colocam ali na cidade sem as pessoas entenderem, mas é uma mensagem entre eles, eles dizendo que eles dominam a cidade. Eles estão ali no controle da cidade. Os políticos que estão ali se assentando na cadeira fazem parte deles. E então todos os lugares você vai ver o monumento da Rotary, né? Aquela roda com aquele monumento ali do lado, escrito Rotary. Mas em outras cidades tem outros símbolos deles. O obelisco, como eu disse, pirâmides e assim por diante. E eles se espalharam assim por toda a Europa naqueles dias, até que chegou um momento em que surgiu os pensadores, aqueles especuladores, que queriam também uma nova ordem, queriam mudar o sistema vigente, que era, na Europa até então, o sistema dominado pelos papas e pelos reis. Eles queriam, na verdade, alterar todo aquele tipo de organização, e surgiu então pessoas que queriam conspirar contra a autoridade vigente. E eles, sabendo que os maçons eram uma sociedade secreta que agia no oculto, às escondidas, em portas fechadas ali, então eles resolveram participar da maçonaria. Eles se integraram à maçonaria e ficou então conhecido ali, a partir do momento em que eles fizeram parte da maçonaria, ficou conhecido esses como a maçonaria especulativa. Ou seja, eles já não iriam espalhar os seus interesses, o seu satanismo, o seu ocultismo, o misticismo e interesses também políticos, econômicos. Eles ajuntaram todas essas coisas, agora não seria mais através de obras, de desenhos, de arquitetura e de conspiração nesse sentido. Agora eles deram um passo a mais através da infiltração dos especuladores, que não entendia nada de construção, não tinham nada a ver com conceitos de construção, né, de arquitetura. Agora eles adentraram, eles fortaleceram os ideais dele com novas informações, com novas filosofias, e assim eles desenvolveram uma conspiração através da maçonaria para dominar o mundo, espalhar seus ideais e colocar o mundo numa era luciferiana. É levar o mundo, conduzir o mundo para este patamar. E assim, então, esses especuladores foram organizando a maçonaria até então. Até então, por exemplo, os maçons eles tinham uma certa desorganização. Havia a loja maçônica, que loja significa o ponto de encontro onde eles fazem as suas reuniões. A loja maçônica que adorava o Deus X, o Deus Y, o Deus Z, cada loja tinha um conceito diferente e eles não eram, na verdade, organizados. A partir do momento em que entrou os especuladores, eles começaram a organizar a maçonaria. Eles desenvolveram, então, graus de desenvolvimento de conceitos a serem ensinados dentro da maçonaria. Até o terceiro grau, tudo funciona de uma forma muito inocente. O grão-mestre do terceiro grau, que eles chamam a loja azul, eles mesmos são ignorantes a respeito de como funciona, o que é realmente aquela sociedade secreta. E eles, na verdade, o grão-mestre até o terceiro grau, ele é usado pelos altos níveis da maçonaria, ele é usado apenas como uma vitrine para convidar adeptos interessados para que façam parte. A princípio, isso era muito oculto, né? Era muito em segredo, e eles, na verdade, tinham essa prática de convidar para que fizessem parte da maçonaria, para que fizessem parte dos seus ideais, e eles, todo aquele símbolo que eles tinham, todo aquele
aqueles instrumentos que eles usavam, as figuras que eles utilizavam, eles receberam, os grão-mestres da loja azul, até o terceiro grau, é, orientações, na verdade, inocentes para passar para os adeptos. E esses que eram novos, que estavam integrando na maçonaria até então, a partir do momento em que se tornou especulativa a maçonaria, esses, o próprio grão-mestre não entendia por que tanto segredo dentro da maçonaria, porque para eles aquilo era muito inocente. Eram conceitos bons para elevar a dignidade do homem, para enobrecer o homem, para fazer com que o homem prospere. E tudo aquilo era através de um símbolo simples, e eles, na verdade, acolhiam cada novo adepto desta forma. E não, eles não entendiam por que eles, ao adentrarem na maçonaria, eles faziam um gesto assim muito curioso, uma promessa de que tudo que eles aprendessem ali ficaria ali mesmo, ficaria entre eles. Eles não deveriam nem sequer se revelar como maçom para os leigos, para as pessoas de fora. Havia muito segredo que eles deveriam guardar e os grão-mestre, na verdade, nem eles entendiam da loja azul, porque havia tanto segredo, era tanta proibições, né, com respeito aos que eram de fora. E eles faziam o voto através de um emblema, um sinal passando o polegar de uma orelha a outra sobre a garganta, indicando que caso eles revelassem a mensagem, os interesses, as reuniões deles, aquilo que eles haviam tratado, se revelasse para os leigos, eles seriam mortos. A princípio, a visão da maçonaria, eles trabalhavam desta maneira. Eles faziam juramentos secretos ali de que tudo que eles tinham ficava entre eles. Mas por que aquele juramento, sendo que tudo era inocente? O problema não estava ali até o terceiro grau. Aqueles que gostassem da maçonaria e quisessem dar continuidade, então eles já estavam preparados para, a partir do terceiro grau, a partir do quarto grau, na verdade, e em diante, tudo que eles aprendessem ali, então eles já estavam preparados a guardarem segredos. Eles já estavam instruídos a guardarem segredos. O segredo, na verdade, vinha a partir do quarto grau. Em cada um desses graus, depois do terceiro grau, eles aprendiam a venerar, a adorar um Deus diferente, de acordo com a cultura do mundo. Um Deus do Egito, outro da Pérsia, outro da Grécia, e assim, a cada grau, um rito diferente, um cerimonial diferente, adorando deuses diferentes. Eu só sei que o 17º grau da maçonaria adora o deus Abaddon. E o livro do Apocalipse menciona o deus Abaddon, que é o deus da destruição. Uma menção a Satanás. Então, a maçonaria, na verdade, começa a ficar realmente se revelar perante os seus adeptos, os seus iniciados, a partir do quarto grau. E se estende até o grau 33. Vai até o grau 33, o grão-mestre da maçonaria. E é o grau que a pessoa está consciente de que tudo ali é inteiramente satânico. É Satanás, aquele que dá a luz, aquele que dá orientação. Então a pessoa, até o grau 33, se torna o grão-mestre que está acima dos outros níveis da maçonaria. O grau 33. Enfim, acontece que eles se desenvolveram e criou o grau 33, eles aprenderam a adorar outros deuses e através dos especuladores, eles organizaram a maçonaria desta forma. Até o terceiro grau é só um chamativo, é só uma vitrine, uma isca para atrair pessoas, e eles vão doutrinando pouco a pouco as pessoas, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e tendo mais amadurecido ali o iniciado, agora ele vai começar a entender por que eles fazem aquele juramento de morte, como a garganta cortada de uma orelha a outra ali, e assim funcionou durante muito tempo. Você deve estar curioso por que hoje você abre na internet ali, você vê um grão-mestre, um grau 33, aparecendo ali, fazendo convite
no lugar do grão-mestre da loja azul, né, até o terceiro grau, você vê um grau 33, um grão-mestre em rede social hoje em dia, na internet, fazendo convite para que você faça parte da maçonaria. A estratégia mudou porque agora a internet divulgou muitas coisas negativas a respeito deles, revelou muitas verdades a respeito deles, então eles precisam dar as caras para procurar acobertar aquilo que as pessoas descobrem através da internet. Então, um grão-mestre, grau 33, já se revela hoje em dia para dizer para as pessoas para que não tenham medo de fazer parte da maçonaria e convidam as pessoas a prosperarem fazendo parte dessa sociedade. Eles oferecem dinheiro, oferecem posição, oferecem graduações, e assim as pessoas incautas, que não conhecem na verdade os fatos, que não pesquisou o assunto, acha que é uma boa coisa, né? Já que estão enterradas até o pescoço em dificuldades financeiras, então acha que é um convite atraente fazer parte da maçonaria, e hoje está revelado através da internet, até através daquele que é o grão-mestre do grau 33. Mas antes, esse papel pertencia apenas ao que fazia parte da loja azul, porque até esse era inocente. Então, esse atraía as pessoas, e assim eles organizaram, de grau em grau, o desenvolvimento do conhecimento que a maçonaria traz. O adepto, ele chega ali, e há uma luz ali no centro, e eles dizem que a pessoa está saindo das trevas, ele caminha no local escuro e se caminha para a luz. E eles são ensinados a sempre aprender mais, a estar caminhando para a luz. E eles têm a luz que vai fazer com que a humanidade prospere. Então, aqui na verdade, a maçonaria que eu estou descrevendo é um símbolo do que acontece com as sociedades secretas, né? Então, elas são secretas justamente por isso. Elas vivem no oculto, porque se fosse às claras, as pessoas de bem não iriam aceitar, iriam repelir terminantemente. Então, eles querem, na verdade, preparar a pessoa para que ela, aos poucos, através de um processo, esteja pronta para aceitar a era luciferiana. O fato é que a maçonaria, então, através dos especuladores, eles se desenvolveram. Finalmente, no ano de 1717, foi fundada a primeira grande loja maçônica especulativa, que reuniu essa organização do primeiro grau até o grau 33, desenvolvendo as ideias ali dentro, os níveis dentro da maçonaria. Se desenvolveu, então, no ano de 1717, na Inglaterra, a primeira loja, grande loja maçônica, que foi a ícone para todas as demais lojas. Já existiam as outras lojas, mas a primeira grande loja uniu todas essas crenças de deuses monoteístas, né, como Jeová dos judeus, como Alá dos muçulmanos, assim como os deuses pagãos da Grécia, da Pérsia, do Egito, da Índia, e todos esses deuses passaram a ser venerados de forma organizada através dessa grande loja maçônica que se estabeleceu ali no ano de 1717. Bem, agora vamos deixar o passado, vamos voltar agora para um tempo mais, ainda no passado, né? Mas um tempo mais próximo do nosso. No século XIX, surgiu ali na Rússia, no sul da Rússia, uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky, a Maga Blavatsky, ela ficou conhecida. Ela, com 17 anos, no ano de 1848, ela resolveu viajar, ela nasceu em 1831, então no ano de 1848, ela resolveu viajar pelo mundo, né? Foi aqui na América, no continente americano, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, ela foi para a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, foi em alguns países da Europa, ali na Ásia, foi para o Tibete, para a Índia, viajou em alguns países durante 10 anos. Finalmente, no ano de 1858, ela deixou suas viagens, e depois resolveu desenvolver filosofias. Até que no ano de 1873, ela foi para Nova York, conheceu um homem chamado Ocult, né? O sobrenome dele, Ocult,
alguns chamam de Coronel Okut, ela se tornou uma concubina com ele, se aliou a ele, e de repente foram para a Índia. No ano de 1875, ela montou a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica ensina que Deus é um só, mas ele possui vários rostos. Então, a mesma divindade de uma nação é aquela que é da outra nação. Só que Deus se revela de forma diferente para várias nações. É essa a ideia da teosofia de Petrovina Blavatsky, a Maga Blavatsky. Ela escreveu alguns livros, depois que foi para a Índia, montou um quartel-general deles. Em questão de 10 anos, havia milhares que estavam seguindo as suas filosofias. Ela escreveu alguns livros, né? Isis Sem Véu é um dos livros que me vem à memória aqui. O fato é que ela escreveu uma revista, Lucifer Magazine. Eu sei que os seus escritos alavancou a ideia da teosofia. E, de repente, no ano de 1890, apareceu uma outra mulher. Essa é britânica. O nome dela é Anne Besant. E Anne Besant, na verdade, ela era marxista, aceitava as doutrinas socialistas, comunistas de Karl Marx, e ela fazia parte também da maçonaria. E ela montou ali uma sociedade secreta, uma maçonaria, que foi montada por parte dela. A ordem da sociedade secreta, né, especial para mulheres, ela montou ali uma sociedade secreta e ela envolveu a Helena Petrovna Blavatsky, ao ter se conhecido com ela, ao ter se encontrado com ela, ter tido contato com ela, ter lido seus livros, se tornou amiga de Blavatsky, e ela então colocou Blavatsky dentro da sociedade secreta, dentro da maçonaria, a qual ela integrava, e outras. E ela recebeu Blavatsky alguns títulos honorários, como companheira aprendiz, dama escocesa sublime, companheira perfeita. Recebeu alguns títulos ali que a maçonaria atribui aos seus iniciados, aqueles que são dedicados, e Blavatsky chegou a receber esses títulos. Mas Anne Besant também, ela começou, através da sociedade secreta que ela instituiu, dentro da maçonaria, ela começou a criar as ideias de Blavatsky dentro da maçonaria, passou as ideias dela para a maçonaria, porque no ano de 1902 ela se tornou presidente da Teosofia, da Sociedade Teosófica, montada por Blavatsky. E finalmente no ano de 1908 ela montou uma revista, uma empresa. O nome da empresa é Lucifer Publishing, mas o nome dessa empresa provocava muita oposição. Lucifer, ela estava declarando que era adoradora de Lúcifer, e aquilo causou muita oposição, e ela mudou o nome para Lucis Trust. Essa empresa espalhava as literaturas de Blavatsky, e ela mesma resolveu escrever muitos livros a respeito da teosofia. Então, do ano de 1919, ela começou a escrever. O ano de 1933, o ano que a Anne Besant morreu, ela escreveu 24 livros, e ela evidenciou, ela alavancou o assunto da sociedade secreta, falando muito sobre a vinda do anticristo, que nós denominamos como anticristo. Mas ela chegou a denominar que o próprio Satanás vai se revelar. E ela passou até a data ali, que ele vai se revelar no ano de 2025. E a humanidade vai conhecer o Senhor, né, amigo. Na verdade, eles têm Satanás como amigo. E assim, o que acontece é que a ONU incorporou a empresa Lucis Trust, que antes era Lucifer Publishing, incorporou todas as ideias de Blavatsky através de Anne Besant, e incorporou essa empresa, Lucis Trust, e apoia a empresa, e os ensinos, as cartilhas religiosas de Blavatsky e de Anne Besant é o que é seguido ali no templo da ONU, que eles têm um templo
que tem uma pedra ali, que vem uma luz do céu, é, um triângulo ali, tipo uma pirâmide, e a luz que vem lá do ponta do céu ilumina uma pedra maciça, que é o altar que eles têm, o altar de todos os deuses. E ali se ensina nesse templo pagão que acolhe todas as divindades do mundo, ali na ONU, em Nova York, todos podem participar ali das suas orações, das suas petições aos diversos deuses, ilimitados deuses que ali eles incorporam e que eles endossam como sendo o Deus verdadeiro. E aquela religião, esse lado religioso da ONU, da Organização das Nações Unidas, na verdade, seguida pelas orientações de Anne Besant, que incrementou todos os ensinos da maçonaria, o satanismo que eles têm, todas as ideias da maçonaria especulativa, das diversas divindades, nas suas ordens, e ali, o que acrescentou Anne Besant? A manifestação dessa divindade, porque Petrovina Blavatsky diz que, na verdade, todas essas divindades trata-se de um só Deus, o cosmo, na verdade, é uma visão panteísta, que ele atribui a si um corpo que ele vai, na verdade, dominar, que é o que domina todas as religiões, e Anne Besant orientou que esse corpo, essa divindade, há de se manifestar agora no ano 2025. A ONU, que incorpora as suas filosofias, está a defender essa ideia e está trabalhando para que o mundo receba o anticristo, que na verdade nós chamamos de anticristo, mas eles chamam de o Cristo que há de vir. Bem, deixa eu dar uma olhada no nosso tempo. Nós já estamos com o tempo um pouco escasso, mas o que nós temos trazido até aqui? O desenvolvimento da maçonaria, que é uma sociedade que, na verdade, do ocultismo, do satanismo, é por isso que o mundo está entrando numa era luciferiana. Os Estados Unidos, que tem a sede ali das Nações Unidas em Nova York, e todos os líderes políticos que fazem parte do Congresso, eles estão seguindo essa visão que é, na verdade, essa visão de Anne Besant, de Petrovina Blavatsky, que é dos maçons especuladores, que é dos templários, que é dos cabalistas, rabinos judeus, enfim, instruções essas que estão sendo colocadas em prática no mundo de hoje. O nosso tempo não permite dar continuidade, mas só para poder evidenciar por que a Bíblia fala que os Estados Unidos vai falar como dragão, ou fala como dragão. Vamos ler o texto? Eu estou fazendo todo esse rodeio para que você fique bem inteirado de como isso funciona, por que as coisas são assim. Eu vou repetir, tenho falado já desse verso, Apocalipse 13, verso 11, que é uma referência aos Estados Unidos, mas eu vou falar mais vezes, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque você deve realmente entender o porquê das filosofias, o porquê da era luciferiana estar ganhando cada vez mais adeptos. O mundo já está falando conforme aquilo que Satanás deseja que seja, Então, os Estados Unidos está exaltando perante o mundo todo filosofias que estão de ponta cabeça com aquilo que é certo, com aquilo que é de valor, está colocando os valores de forma ao contrário, e o mundo está ficando sem entender, cada vez mais confuso. Por que as leis erradas estão prevalecendo e as leis certas estão cada vez mais sendo colocadas de lado, sendo vistas como sendo leis erradas? E conforme está em Isaías 5, verso 20, ali Deus pronuncia uma sentença aos que fazem essas coisas, que fazem do mal bem, do bem mal, coloca a escuridade por luz e luz por escuridade, coloca o amargo por doce e o doce por amargo. Enfim, aqueles que fazem essa transferência do certo e do errado, e esses Deus tem uma condenação especial. É por isso que Jesus vai voltar logo, porque o mundo já está amadurecido, está cada vez mais maduro, já está praticamente totalmente maduro nesse sentido. E os Estados Unidos está
puxando as rédeas para que o mundo siga o seu exemplo. E vamos ler de novo o texto que sempre nós estamos lendo e voltaremos a ler nos próximos encontros. Diz assim, Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O dragão aqui, de acordo com Apocalipse, é Satanás. Apocalipse 12, 7 ao 9. Então, essa besta que surge da terra, que tinha 2 chifres parecendo cordeiro, ou seja, com aparência de cristianismo, o cordeiro é Cristo. No entanto, a sua fala, o que está por detrás dominando este poder, que é os Estados Unidos, é o dragão, que é Satanás. Tudo isso nós temos falado no encontro anterior. Na verdade, hoje eu posso até dizer que foi mais uma recapitulação com uma certa adição, né? Um certo acréscimo daquilo que nós já falamos no encontro anterior. Mas tudo isso a gente tem repetido, volto a dizer, para que você que não assistiu os programas anteriores fique inteirado naquilo que nós estamos a trabalhar sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, como que as coisas estão a funcionar diante dos nossos olhos, e para que você que já ouviu, que já assistiu os nossos programas anteriores, para que a mensagem fique bem gravada na sua mente. Porque a partir do próximo encontro, nós vamos dar continuidade e vamos explicar como que o satanismo está ganhando corpo mais e mais através de todas as cidades e de todos os líderes políticos e religiosos que estão dominando o mundo nos dias de hoje. Nós vamos então dar continuidade no próximo encontro. Hoje foi mais uma recapitulação, um reforço. Eu agradeço você por sua presença, por ter nos acompanhado. Eu espero que você continue conosco. Fique no próximo encontro, porque quanto mais você nos assiste, mais você vai entender a palavra de Deus. O que Deus está querendo nos dizer através dessas informações, conforme esse texto que eu acabei de ler. Essa fala do dragão é muito significativo que Deus colocou aqui e Deus espera que nós entendamos. É por isso que eu estou passando isso para você. Eu espero, portanto, que Deus te abençoe, que Deus desperte no seu coração o interesse de entender a palavra de Deus mais e mais. E no próximo encontro, você ficará mais consciente a respeito dos fatos por detrás do mundo, das cortinas, né? Nos bastidores desse mundo, sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Que Deus te abençoe e eu recomendo de coração, pense nisso. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.